nasci no Hospital São José, mas os meus pais já moravam no sítio onde eu sempre fui criada. Simplesmente não havia hospital cá em Almada ainda e pronto, fui nascer àquele hospital. Mas pronto, regressei logo ali, vivi na Estrada da Banática, que chama-se mesmo, o nome daquilo é a Estrada da Banática, numa quinta, que é a Quinta de São Bartolomeu do Pinheiro, que ainda hoje existe. Está um bocadinho já abandonada, claro, mas aquilo era uma quinta muito bonita e vivi sempre aí até a idade de me casar. Casei, fui morar para o sítio onde moro hoje. Ok. É o Boulevard Tavares, no número 3. E em relação aos seus pais, avós, também eram de Almada? Não. Não, os meus pais, o meu pai era de Castelo Branco, a minha mãe era de Sintra. Pronto, e veio tudo para cá, mas acho que na área de Lisboa, depois é que vieram. E trabalhavam em quê? Os meus pais trabalhavam no campo, só. Portanto, a agricultura. Pois. Só relativamente à habitação, então, que venha a morar, o número de quartos, como é que é? Quando eu era miúda, vivíamos numa habitação muito precária, numa quinta, que no dono da quinta tinha aquelas casitas onde dava para os agricultores, para as pessoas que trabalhavam lá, para os trabalhadores, e não... era tudo muito precário. Quantos eram? Tínhamos 10 irmãos. 10 irmãos, ok. E viviam todos? Vivíamos todos juntos. Chegámos a estar os 10. Todos depois, no mesmo quarto, não é? Quase tudo no mesmo quarto. Simplesmente depois começaram a crescer os mais velhos, iam desaparecendo, iam casando, iam-se saindo de casa, porque antigamente, sabe que aos 18 anos, eu casei com 18 anos, pronto. Quando chegávamos a essa altura, estávamos desejando de sair de casa para conseguirmos ter uma vida melhor que aquela que tínhamos em casa, não é? Porque tudo o que a gente podia fazer era para os pais, não podíamos fazer mais nada, não havia mais nada. Eu andei à escola, pronto, andei na escola. Já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas só concluindo a questão da casa, não tinha eletricidade? Nada. Não tinha nem água, nem nada, não. Pronto, e agora sim, sobre a sua formação escolar, em que escola andou? Eu andei sempre numa escola cá ali perto, numa rua, que se chamava, nós ainda hoje chamamos a Escola da Fonte Santa, pronto. Ainda hoje, os meus filhos depois andaram lá também, e ainda hoje existe a escola, felizmente, ninguém tem feito para que ela não feche. Eu fiz aí até o exame da 4ª classe, depois fui trabalhar. Depois, mais tarde, eu fui, como era assim um bocadinho mais evoluída, consegui fazer mais alguma coisinha à noite. Mas por iniciativa minha. Claro, termina a 4ª classe, não decidiu e talvez... Fui trabalhar com 14 anos. Para onde? Para Lisboa, para uma fábrica de chocolates e plásticos. Como é que se chamava a fábrica? Aliança. Depois fechou, era ali na Junqueira. Mas, portanto, estava na escola, tinha um dia normal, acordava, como é que era? Fazia a caminhada até à escola? Sim. Demorava muito tempo? Ainda era de mais de um quarto de hora, assim, por aqui, por uma terra batida, não havia ruas, não havia nada. Hoje já há ruas, eu moro muito perto de lá. Mas não. A escola era mista? Ou... A escola era mista. Pronto. Então depois vai então para a fábrica, a Aliança. Sim. E fica... Trabalhei lá há 5 anos. 5 anos. O que é que faz lá? Lá eu embrulhava aquilo uns bombonzinhos que havia, naquelas coisinhas em prata, enrolávamos bolachas, essas coisinhas assim. Pronto, era o que se fazia nessa fábrica. Como é que eram as condições de trabalho? As condições de trabalho naquela altura, para mim, não achava que fossem más, porque eu levava o dia inteiro sentada numa cadeira, não achava que fosse... Levava o almoço? Tínhamos que levar almoço, sim, levava almoço. E eram só mulheres que trabalhavam consigo? Não, trabalhavam homens, havia homens que... Na mesma função? Na mesma função, eles faziam o chocolate, como é que eu lhe explicar? Mesmo logo do princípio, faziam o chocolate mesmo do princípio.
Depois aquilo arrefecia, faziam os bombons, e depois havia os que tinham que ser embrulhados e nós fazíamos, embrulhávamos os bombons para E serem transportados vendidos, não é? para as lojas e assim. E depois terminam esses 5 anos e vai trabalhar para outra fábrica? Sim, não, primeiro eu estudei ainda, fiz 2 anos numa escola, pronto, andei ali a fazer. Na altura tirava-se o curso da datilografia, eu consegui tirar e assim. Depois apareceu uma oportunidade, fui fazer. Essa escola era onde? Era uma escola noturna? Era noturna, era no Largo Calvário, em Lisboa. Okay. Era muito perto da escola. Tínhamos que apanhar o barco, íamos a pé, dali para apanhar o barco, porque o dinheiro era muito pouco. Era mesmo só. Recordo-me ainda, na altura o bilhete do barco custava 7 tostões. Portanto, depois mais tarde começou a aparecer assim um passezinho, onde havia um senhor que picava e assim, que era semanal, depois passou a ser mensal. Depois, entretanto, casei, eu conheci o meu marido, veio de fora de Angola, conheci o meu marido, casei, mas tirei o curso de cozinheira. Okay. Mas como o curso de datilógrafa não exerceu? Não exerci, porque entretanto realmente comecei para ali com o namorico e aquelas coisas todas, depois já não deu. Pronto, e depois torna-se então cozinheira, não é? Sim, Onde? fui cozinheira. Eu trabalhava em vários sítios porque fazia eventos, pronto. E era onde fosse preciso, fazia casamentos, batizados, festas, Natal e assim. E pronto, e depois trabalhava... Por conta própria, Por conta não é? própria, bem dizer, sim. Pois. Ainda hoje, se for preciso, eu faço isso, mas tudo por conta E própria. tudo aqui na zona de... Não ia para muito longe. Para longe? Sim, eu depois consegui tirar a carta de condução, consegui comprar um carrito e fazia as coisas da minha maneira. Pronto, agora perguntava-lhe como é que era viver então na Caparica e como é que era o seu cotidiano, ou seja, o que é que a maioria das pessoas fazia, recorda-se de fazer no tempo em que começou a ser a cozinheira? Quer dizer, eu recordo muito pouco porque eu tive 3 filhos, logo muito, pronto, muito atrás uns dos outros. Meu marido trabalhava aqui em Cacilhas numa coisa, não era a Lisnova, era a outra que era a Parrisson, ele trabalhava lá e trabalhava por turnos e tudo, e eu tive sempre muito, muitas das vezes fui a mãe e o pai, sem querer, tive que ser para poder educar os meus filhos e a trabalhar. Não me recordo assim de muitas coisas nessa altura, porque também não havia. Depois, entretanto, veio o 25 de Abril, ainda pior, não. Pois, mas nessa altura os seus vizinhos, etc., trabalhavam na área... Era quase tudo aqui na zona de Lisnave, Lisnave, e assim, sim. Okay. Ou alguns na agricultura, que era o que havia. E, portanto, como é que era, por exemplo, para fazer as compras, o comércio, dirigia-se ao mercado? Não havia ainda mercados, era umas lojinhas que havia, e no sítio íamos a comprar as batatas, a massa, o arroz e assim. O peixe era muito raro aparecer. Mas comprava nesses mercearias, não é? Sim, eram aquelas merceariazinhas antigas que havia, era aí que se... Até referem muitas vezes ao Mário Casimiro, na Caparica. Isso é mais na Charneca. Na Charneca. Pois. A gente ali tínhamos um que nós chamávamos o Tia Raul, que era um senhor muito simpático, pronto, que era... Mas havia as lojinhas, havia de tudo. Depois havia uma retrosaria, havia talhos, havia uma carvoaria onde se vendia carvão mesmo, porque muita gente antigamente não tinha nem fogão nem nada dessas coisas, e ainda compravam carvão para fazer lume, para fazerem cozinhar e comer. Algumas iam ainda à lenha, porque aquilo era uma terra muito da agricultura também, e onde havia coisas, pronto, madeiras que pudessem apanhar para fazerem. E as pessoas faziam dentro das próprias casas? Faziam comer, sim. Claro. Pronto, e
A pergunta que eu lhe faço é, claro que nessa vida tão difícil de ter que tratar dos filhos, não é? E dividir com o seu trabalho de cozinheiro, eu pergunto o que é que dava tempo para fazer nos tempos livres? Aqui. Tempos livres de sair de casa não dava tempo para nada. Ia simplesmente às vezes ao domingo, ia com eles para Belém, ou vinhamos a ver os jardins de Belém, ou vinhamos à Almada quando havia o carnaval, ou qualquer coisa mostrar. Gostavam muito de carnaval. Pois, mostrar-lhes o que houvesse na altura. E para mim, eu lia, gosto muito de ler, lia, fazia renda, fazia bordados, nessas coisas que eu aprendi nessa altura. Então, poderíamos dizer que a festa tradicional, então, o ponto alto do ano era então o carnaval, era isso? Sim, aqui em Almada era o carnaval. Faziam aqueles cortejos pelas ruas. Pois nessa altura os miúdos todos queriam ir ver e tinha que ir com eles, não é? Também. Em relação, no sítio onde vivia, eu tinha percepção de que existia algum tipo de via turistas, havia turismo nesta zona? Não, ali não havia. Não havia qualquer. E em relação também, agora pergunto, por exemplo, coisas com a paisagem, o que é que acha, se pudesse fazer uma comparação entre o que existe hoje na zona onde vive e o que existia antes, quais eram as principais diferenças na paisagem que via? Olha, eu por mim fazia, não sei se conhece, o Monte Caparica, tem uma igreja grande. Pronto, eu sou católica e sempre fui praticante. Da igreja para baixo até há um largo que se chama Largo Bilhão Pato. Havia um muro, que depois aquilo era tudo quintas, cada um tinha as suas quintas. E havia uma zona onde havia tipo uns nichos, onde cada nicho tinha um santo. Aliás, lá no Largo Bilhão Pato ainda existe um, que não deitaram abaixo. Eu fazia isso, porque era o que eu gostava. Pronto, e sei que, e naquelas quintas, cada quinta, bem dizer, havia uma capela, que hoje quase todas estão fechadas, pois, porque os donos já nem sequer são os mesmos. E até, por exemplo, na quinta onde eu morava, existe uma capela também. E era isso que eu gostava que voltasse ao normal, porque era o que eu gostava, pronto, não. Referiu então as atividades com a igreja, não é? Esteve envolvida em alguma associação nessa altura? Não. Alguma associação católica? Não, havia muito pouco. Tive irmãos, rapazes, que eram escoteiros, mas eu não. As raparigas não tinham. Os pais nessa altura não deixavam. Mas a sua relação com a igreja então era frequentava a Eucaristia? Sim. Aos domingos, que era também quando abria a igreja. Hoje não, hoje a igreja está aberta o dia inteiro. Portanto, na altura só abria mesmo aos domingos? Aos domingos, sim, só. E só havia uma Eucaristia semanal? Sim, ao domingo, mas havia todos os dias de manhã uma missa, de manhã também, às 9 da manhã. Pronto, porque houve um padre que esteve lá há 50 anos. Já era velhote, fez o curso aqui no seminário, mas depois ele tinha pais e tudo, e depois os pais adoeceram, e acho que há a lei que eles podem podem tomar conta dos pais enquanto os pais forem vivos. E por acaso os pais desse padre duraram muitos anos, e o senhor depois ficou velhote e ficou lá na mesma. Sempre agora há uns anos para cá é que temos lá outro padre. Mas como é que se chamava esse padre? Domingos Moraes. Ok. Portanto, foi durante muito tempo o pároco daquela freguesia. Houve antes de ele ir para lá, teve lá um padre que era o Padre Graça, também teve lá 5 anos, depois foi mudar para Setúbal. E pronto, depois houve outros, mas na minha catequese, no tempo da minha catequese, havia também um padre que era o Padre Jacinto, que morava também no Monte, depois também faleceu. Os outros anteriores, claro que não me lembro, mas sei que houve lá um padre que também foi muitos anos, que era o Padre Baltazar, Padre Diniz Baltazar. Como é que eram as romarias? Era tudo pela rua, tipo procissões pela rua. Okay. Não queria destacar nada nesse ambiente
recordo-me um pouco assim dessas coisas, porque realmente nós estávamos desejando sempre que houvesse essas romarias para podermos sair e mostrar aquilo que se podia fazer na Caparica. E continuando com a ideia da freguesia, a população, como é que também eram as diferenças entre aquilo que é agora? Era melhor nós conhecíamos todas as pessoas. Eu, por exemplo, hoje tenho ainda o padre, às vezes morre uma pessoa com 90 anos e às vezes eu me pergunto, conheceu? Sabe quem é? Sim, sei, por acaso até sei, porque as pessoas que moravam naquelas quintas assim ainda existem. Hoje em dia não morre uma pessoa qualquer ali, eu não conheço ninguém. Havia um sentido de comunidade, não é? Havia. Mesmo na zona onde eu moro, ainda agora moram 2 ou 3 pessoas que somos mais ou menos da mesma idade, mas não. E lembro-me, fazíamos, quando era o São João, o Santo António, fazíamos arraiais, fazíamos coisas. Hoje nem sequer a gente conhece as vizinhas agora. Porque não. Portanto, veio muita gente de fora. Uhum. Tenho ideia de onde é que essas pessoas vêm? Ali na minha zona, principalmente, são africanos e brasileiros. Africanos e brasileiros. Portanto, eu agora pergunto, como tinha referido, 25 de Abril e também é uma das nossas dinâmicas, como é que viveu esse dia? Como é que se nos pudesse contar como é que foi o dia 25 de Abril? Eu não percebia nada. Essa foi numa noite, sei que o meu marido estava aqui para a Almada, nessa noite, e eu por acaso tinha um rádiozinho ligado e ouvi uma canção e cheguei a casa, quando o meu marido chegou a casa, ele estava a trabalhar por turnos e eu disse-lhe, olha lá, Deus começou a dar uma canção no rádio e depois fechou o rádio e acabou. Ele disse, isso não é possível. Quer dizer, ele estava a trabalhar, não tinha noção de nada. Isso não é possível, isso não pode ser, porque o meu marido era alentejano, ele era numa zona onde havia muito, antes de 25 de Abril... Qual é que era a localidade? Para Serpa. Havia muito coisa dos comunistas e assim, não é? E então nessa altura devia de ser uma altura que estava tudo mesmo muito, como é dizer, muito sufocados. Eles queriam era, se calhar, a liberdade. Pronto, e foi o que aconteceu. Ele depois voltou para a Almada e esteve para cá o resto da noite inteira e foi quando nos apercebemos que tinha sido, agora eu dizer assim, para mim foi bom ou foi mau? Não, porque eu não percebi nada. Mesmo durante o dia não percebeu nenhuma movimentação diferente, nenhuma agitação? Não se falava nada entre os vizinhos? Não. Simplesmente não houve escola para os miúdos, não havia transportes para irmos trabalhar. Portanto, ficou assim tudo nas suas casas. Mas o que é e o que não é, quem sabia, podia haver aquelas pessoas mais velhas que fossem interessadas pela política, que soubessem, mas não, na minha casa não, porque só o meu marido depois mais tarde é que me explicou, porque o meu sogro nessa altura estava preso, ali em Caxias, pela PID, e foi solto, e o meu marido é que o foi buscar, e depois esteve ali na minha casa, e assim, e teve que levar ao Alentejo. Só por isso que me percebi que realmente eram coisas que não... Quer dizer, que eu nunca tinha sabido o que era, nem nada disso. Nesse tempo, não sei se tem alguma memória desse tempo em que o seu sogro esteve preso em Caxias, se chegou a levar-lhe alguma coisa? Não, eu nem sequer nunca me apercebi que o meu sogro estava preso, porque não se falava nisso, eles tinham muito medo. Porque o meu marido esteve em Angola, e de Angola não chegou aí depois para o Alentejo, ficou logo aqui. Estava cá uma tia, ele ficou na casa da tia, daí é que eu o conheci, e não se falava nisso. Ele nasceu e cresceu em Angola? Não, meu marido era no Alentejo também. Foi para Angola quando foi para a tropa cumprir o serviço militar. E como o pai estava preso, eles não falavam nisso, pronto, não me apercebi nada disso, não me apercebia nada.
Ok. E depois recorda-se também do 1º de Maio, como é que foi? Primeiro de Maio, recordo-me da agitação das pessoas e toda a gente para o 1º de Maio, porque na altura acho que esperavam o Salazar, o Álvaro Cunhal e o Mário Soares, que se juntaram os dois nessa altura, mas depois houve aquela separação, uns eram comunistas, outros eram socialistas. Nunca fui assim muito meter na política. Nos primeiros tempos, após o 25 de Abril, nota algumas mudanças na Caparica? Como é que foi os primeiros tempos? A questão relacionada com a autarquia, o poder político, não é? Muda de repente? O que é que sentiu? Não, quer dizer, o poder político na Caparica, nessa altura, ficou teve muitos anos mesmo debaixo a tomada de posse deles foram pessoas sempre do Partido Comunista. Os presidentes que houveram sempre lá, era tudo o Partido Comunista que ganhava as eleições e as pessoas iam votar ganhando. E nesses períodos sentiu a nível económico alguma mudança? Ou seja, no salário que ganhava? Não. Os transportes? Não, isso não sei porque foi a partir daí foi sempre uma coisa que foi sempre aumentando, gradualmente, mas aumentava. Embora haja pessoas que ganhassem mais e que sentissem, pronto, se calhar melhor nível de vida, mas eu tinha mesmo que trabalhar para poder criar os meus filhos Mas no seu, como cozinheira, não sentiu grandes alterações? Não, porque eu tinha sempre trabalho. Não sentia. Tinha referido há pouco que os seus pais trabalhavam na agricultura. Recorda-se dessa vida que viveu na quinta, não é? Sim, e portanto tinham animais? Não, trabalhavam para o dono da quinta. Não, recordo-me, o dono da quinta tinha, na altura era, como é que eu ia dizer, aquelas quintas todas ali nos arredores, portanto, nessa altura semeavam o trigo e o milho, e depois, cada ano calhava o dono de uma quinta a ter aquelas máquinas que debulhavam o trigo. Portanto, vamos supor, a quinta era sua, você tinha a máquina. Mas outros agricultores, quando colhíamos o trigo, íamos lá para ser debulhado. Pagavam algum tipo de... Pagavam, tinham que pagar, com certeza, depois Recorda-se mais ou menos, não? Não, isso não me recordo. E lembro-me que vinham pessoas até do Alentejo e tudo para poderem trabalhar, ajudar, porque aquilo ali era mesmo uma zona mesmo muito de agricultura. Recordo-me de, por exemplo, o patrão o capataz, como eles chamavam, precisavam de pessoas para trabalhar, onde é que eles iam buscar? Iam para o largo da igreja e as pessoas que queriam trabalhar iam lá para pedir o trabalho. Estava lá um capataz e eles iam lá pedir trabalho. Portanto, já era um sítio específico em que as pessoas iam lá, sim, já sabiam... Era um ponto já sabiam que ali é que estava a pessoa que precisava de trabalho e o precisava de mão de obra, pronto. Faz ideia de quantas pessoas é que trabalhavam nessa quinta? Com certeza não eram a única família, não. Nós havíamos 8 famílias que lá trabalhávamos. E viviam, lá, portanto, Sim, havia um pastor, havia pessoas, não. Cada família tinha uma função, não é? Uma função, pois. E agora, relativamente o consumo nessa quinta, portanto, parte era para a vossa família e outra parte seria então para o dono da quinta. Tenho ideia mais ou menos das proporções, sei lá, metade? Não tenho ideia, nessa altura não tenho, não. Pronto, agora pergunto como é que é viver na zona onde vive, na Caparica, agora. Quais são as vantagens?
Se há dificuldades, era melhor, seria melhor. Quer dizer, eu agora não sinto assim coisa, porque vivo no mesmo sítio, como digo, já vivo ali naquela casa há 55 anos. Pronto, desde que casei, para ali morar e realmente as ruas, pronto, as coisas estão diferentes. Havia uma rua, hoje, por exemplo, a senhora tendo ali à minha procura uma catrefa de coisas, porque se fizeram as universidades ali, a EFCT, temos o metro, a Egas Muniz, que é aquela de medicina, tem muita facilidade. Eu, por exemplo, em 20 minutos ponho-me em Lisboa se quiser. Não vou de carro para Lisboa. Em comparação com o que era há 50 anos, não é? Pois, é isso, é muito diferente. Pois, é muito diferente. Pronto, também já temos um mercado e depois há assim, há as grandes superfícies onde toda a gente vai. Quem acho que está a sofrer muito agora são as pessoas que realmente vivem a trabalhar nos mercados, porque eu, por acaso, ainda sou das pessoas que gosto de comprar no mercado, mas são as pessoas que devem ter muita dificuldade, são essas, porque vai tudo para as grandes superfícies, porque ali compra-se tudo, pode ir às 10 da noite, pode ir às 11 e pode ir à hora que quiserem. Portanto, de facto, como estava a referir há pouco, quer dizer, quando precisava ia às mercearias, mas as mercearias não têm comparação com aquilo. Não há mercearias, mesmo as mercearias acabaram. Onde eu digo que havia estas mercearias ali, por exemplo, hoje é tipo eu não chamo aquilo uma taberna, mas é quase. As pessoas é que vendem vinho ao copo, vendem cervejas e as pessoas estão ali assim na rua e assim. A outra fizeram um barbeiro, as outras, pronto, as lojas que havia antigamente acabaram, fecharam, porque depois as pessoas também são velhotas, morreram e aquilo, pois não dá, não tem capacidade para manter aquilo. E depois agora, e também há os chineses, lá em cima mesmo ao pé da gente, temos dois chineses grandes, que aquilo toda a gente vai aos chineses, porque não há mais nada em lado nenhum que se possa comprar. E se agora se lhe perguntar, para além de comparar com a sua vida há 50 anos atrás, não é? Comparar com a vida dos seus pais, dos seus avós, vive-se melhor? É esta a questão. Eu vivo melhor, eu vivo. Pelo menos eu sempre tive, depois de me casar, sempre tive comer, sempre tive uma roupa lavada como deve ser para coisa. Eu levei roupa ao tanque, inclusivamente antes de um tanque tinha uma selha, não sei se já ouviu dizer o que era metade de um barril com uma tábua para lavar, tinha que lavar a roupa dos meus irmãos. Depois disse não, eu casei depois com 19 anos e a minha vida sempre foi, cada dia foi, para mim foi melhor. Pronto, vivo mais mal agora que estou reformada. Se não for fazer algum trabalhito assim particular, que às vezes ainda vou, é porque é uma reforma muito pouca. É o mal dos portugueses, nós assim temos uma reforma muito pequena mesmo. E agora? E porque sou viúva, pronto, meu marido faleceu já há 11 anos. Pronto, sempre é menos um ordenado e pronto, é menos. Mas tenho 3 filhos. E em relação aos cuidados de saúde, agora, se também pudesse fazer uma ponte para aquilo que era há 50 anos atrás, na Caparica havia um posto médico? Havia. Isso houve sempre. E era fácil, portanto, era quando fácil. Estavam doentes, era a sua família sim, frequentemente ia ao posto médico? Sim, sempre houve um posto médico ali, por acaso. Mas também não tenho assim grandes doenças. Pronto, nem eu, nem a minha família. Agora, é assim, eu hoje, se for preciso, ainda por exemplo, ontem fui ao médico, o meu médico lá, ao posto médico. Que continua exatamente o mesmo? Não é o mesmo. Não é o mesmo posto médico? É no bairro a seguir. Mas aquilo é 500 metros de distância. Portanto, é uma casa já muito mais bem equipada, e assim, há médicos e assim.
E não somos o sítio pior que ouvimos dizer que estão meses e meses pessoas à espera de uma consulta. Ali não, há todos os dias uma urgência. Eu, por acaso, tinha uma consulta marcada havia 8 dias, portanto não tive essa razão de queixar. Mas as urgências é uma coisa recente, porque há assim, não é? Sim, Há cerca de 30, 40 anos não havia, tenho ideia. Mas recordo-me que se eu precisasse de ir ao médico naquele dia era consultada. Pronto, porque também não havia tanta gente doente, não é? E as pessoas mais antigas não descontavam para a Segurança Social, não. Como é que eles faziam? Não tinham acesso, pois. Mas se ficassem doentes, Mas tenho ideia de como é tinham que recorrer ao hospital. Pronto. Era o hospital. Pronto, agora finalmente, se não quiser explorar mais alguma coisa, só em relação se calhar aos seus filhos, o que é que os seus filhos estudaram? Estudaram. Tenho uma filha, agora vive em França, fez jornalismo. Tirou cá o curso de jornalismo, depois foi para a França com uma bolsa de estudos, nunca mais apareceu. Nunca mais apareceu, salve seja, né? Pronto, arranjou lá um namorado, casou, tem filhos, e a outra é contabilista, e tem um filho que é soldador na construção naval. Construção naval aqui em Almada. Pois era aqui em Almada, mas isso também agora tudo acabou. Mas ele trabalha, tem sempre trabalho. Nessa área da... Sim, nessa área. Se não for nessa área, ele procura outra. Sim. Pronto, agora finalmente então, de que forma é que se sente e pensa a própria história da Caparica? Ou seja, acha que devemos preservá-la? De que forma? Sim. Porque todas essas vivências... Sim, não, é porque a Caparica é uma zona de muita história. Já onde viveram muitos reis e rainhas e pronto, eu por acaso soubesse, eu tenho livros disso, com essas histórias todas. E sei que, pronto, foi uma terra bonita em relação ao estado dela. Pronto, vinham muitos reis caçar para aqui, vinham à pesca, vinham essas coisas assim. A situação da agricultura e da pesca, que era aquilo que as pessoas mais se dedicavam ou não? Sim, era a agricultura e a pesca. A pesca. Não falamos da pesca, não sei se tem alguma memória... Não, eu não, porque na minha família não era de pescadores. Mas chegaram, por exemplo, a comprar peixe diretamente sim, aos pescadores? Sim, iam à praia, não é? Sim, não, e havia sempre um senhor que ia mesmo à quinta, andava pelas ruas a vender peixe. Ele mesmo. Um vendedor ambulante. Um ambulante, sim. E tem ideia? Era todos os dias que ele fazia isso? Sim. Todos os dias. E vinha numa carrinha? Tipo uma carroça, nós chamávamos uma carroça, trazia um burrito e depois assim atrás, uns cestozinhos, trazia lá o peixe. E recorda-se dos peixes que vinham? Sardinhas, carapaus, havia assim um peixe que hoje ninguém come, mas dizem que é muito bom, eu também não como. Chamam as sardas, pronto, era assim, ao charro. E comiam peixe todos os dias também? Havia assim? Sim, às vezes comíamos, outras vezes não havia. Quando havia dinheiro para se comprar, comíamos.